noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Nessa noite, eu escolhi aqui um texto para nós falarmos sobre o poder da oração, né, o poder da intercessão. Nós precisamos cada vez mais crermos, né, na oração e fazermos dela um hábito na nossa vida, porque a palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos orar, né? Que nós devemos pedir, que nós devemos clamar ao nosso Deus todas as nossas necessidades, todas as nossas faltas que temos, que só Ele pode nos acrescentar. O nosso texto está em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esse primeiro versículo, ele diz o seguinte, que João está nos escrevendo para que nós possamos lembrar, né, e sabermos que nós temos a vida eterna. E a vida eterna está onde? Em crer no Filho de Deus, né, no Senhor Jesus. Versículo 14, achei muito interessante esse versículo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Fica muito claro, né, aqui, o Senhor nos ouve quando nós clamamos, quando nós pedimos, mas quando o nosso pedido está de acordo com a vontade do Senhor. E nós podemos entender que o Senhor sempre nos ouve. Mas existem algumas condições que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Vamos ver a primeira. A petição deve ser feita, em primeiro lugar, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, segundo aquilo que o Senhor já decretou na nossa vida, aquilo que vai ser para o nosso bem, aquilo que vai ser para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, que nós possamos, em nome de Jesus hoje, aceitarmos, né, a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a melhor vontade para mim, para você, para minha família, para a sua família. Você consegue entender? Segundo, a nossa petição deve ser em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus deixa muito claro que o Senhor Jesus, ele voltou para o céu, e Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. A nossa oração deve ser feita em nome daquele que intercede por nós, em nome daquele que venceu a morte e que vive eternamente. O terceiro passo, né, para a nossa oração ser ouvida, a nossa oração deve ser para a glória de Deus, para glorificar o nosso Deus, para exaltar o nome do nosso Deus, para fazer dele grande, conhecido, não para nos glorificar, não para satisfazer os nossos desejos, mas para glorificar o nome do nosso Deus. Toda vez que o Senhor responde uma oração sua, toda vez que o Senhor entregar algo que foi clamado, foi pedido, foi buscado, você deve responder glorificando o nome do nosso Deus. Outro ensinamento sobre a oração. Aquele que pede precisa ser lavado dos pecados. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se o sangue dele derramado na cruz ainda não purificou os teus pecados, se torna difícil o Senhor responder a sua oração. Você precisa ter os teus pecados perdoados e lavados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Ser perdoado é estar pronto a perdoar outros. Você precisa perdoar os outros. Aqueles que erram com você, aqueles que deixam você triste, aqueles que você esperava uma outra reação. Você precisa aprender a perdoar. Nós só perdoamos o próximo quando o Senhor Jesus vive em nós, quando o Espírito Santo vive dentro de nós. Para que as nossas orações sejam aceitas, respondidas, nós precisamos crer nas promessas que o Senhor deixou na palavra,
né? Nas promessas de que Ele voltará, nas promessas de que Ele cumprirá conosco se nós estivermos firmados nele. Outro ensinamento, né, que nós podemos ter para as nossas orações serem respondidas, nós precisamos guardar os mandamentos. Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a palavra? Ótimo, mas você tem guardado essa palavra no teu coração? Você tem vivido essa palavra? É necessário que isto aconteça para que as tuas orações sejam aceitas e respondidas. Você conseguiu entender que a nossa vida de oração é uma vida de relacionamento com Jesus? Ela depende do nosso relacionamento com Ele. Ela depende de nós estarmos com a nossa vida depositada no Senhor Jesus e crendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é a direção da nossa vida. Nós precisamos estudar a palavra e viver a palavra para que as nossas orações sejam respondidas. É muito grande o que o Senhor tem para fazer por nós. O versículo 15 diz: se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Nós sabemos que nós vamos obter, sim, as respostas dos pedidos, né? As nossas petições, os nossos clamores, eles têm algumas condições, né, para serem feitos, como nós vimos logo agora, né? E os resultados da resposta que nós teremos, eles serão percebidos no nosso futuro. É isso mesmo. Quando nós pedimos, quando nós clamamos, nós devemos ficar preparados em oração, em contato com a palavra, que o Senhor irá responder, que o nosso futuro será diferente, já não será mais como estava o dia que nós pedimos, porque se nós mantivermos a nossa fé firmada no Senhor Jesus, o nosso futuro será transformado pelas respostas de oração que Ele nos dará. Eu creio que a oração é um grande ensinamento. Nós precisamos ter uma vida de oração. E eu queria te desafiar nessa noite, que você pudesse marcar um horário, né? Ou logo de manhã, ou ao meio-dia, ou no período da tarde ou da noite, não importa o horário que seja, importa que você tenha um compromisso de oração diária com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos orar o dia todo. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós somos impedidos de parar para orar, mas nós podemos orar quando nós estamos em movimento, dirigindo um carro, quando nós estamos preparando um almoço, quando nós estamos limpando a nossa casa, quando nós estamos andando pela rua. Nós podemos estar em oração o tempo todo, falando com o Senhor. Vem comigo, Senhor, me ajuda nessa tarefa. Vem comigo, Senhor, me leva nesse lugar. Prepara desde a vaga no estacionamento, prepara o médico que vai me receber, né? Prepara o exame que eu vou fazer, o diagnóstico que eu vou ter, né? Isso é orar o tempo todo. É maravilhoso, porque as portas do céu vão sendo abertas à medida que nós vamos orando. E também nós podemos marcar um horário certo, né, para nos ajoelharmos, para estarmos na presença do Senhor, para pararmos com nossas atividades e dedicarmos a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo naquela oração. Isso é muito importante quando nós nos ajoelhamos, quando nós damos esse tempo de qualidade em oração, o Senhor nos põe de pé de uma maneira diferente, com o coração aliviado, com a ansiedade controlada, né, com alegria no coração. Eu não sei se você tem podido experimentar essas coisas. Eu tenho podido experimentar. O Senhor tem sido grande na minha vida, poderoso na minha vida e maravilhoso, porque eu não mereço, né, poder sentir a presença do Senhor, poder sentir a oração feita e a resposta vindo no futuro da minha vida, né? Isso é maravilhoso, é isso que tem dado vida. Eu quero agradecer a todos que têm orado por esse ministério, que têm clamado pelas vidas aqui representadas. Eu quero dizer para vocês que nós temos uma reunião de oração
todas as segundas-feiras à noite, uma equipe de oração do Ministério Café com Fé, e nós oramos pela sua vida, nós oramos pela sua enfermidade, nós oramos pela sua empresa, nós oramos pela sua salvação, nós oramos pelo seu batismo. Saiba disso, que vocês estão em nossas orações, mas o que nós precisamos é que vocês entrem em contato conosco e peça oração para que nós possamos abençoar a vida de vocês. Esse é o nosso trabalho. Ligue para nós, ligue no particular e deixe o seu pedido de oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesta noite de sábado e que você possa fazer dessa mensagem uma mudança na sua vida. Boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, coloque sobre você a sua boa mão que te abençoa. Em nome de Jesus. E eu te espero agora amanhã, nesse mesmo horário.